lá. Espera aí, vai chegar o microfone para você. Faz a pergunta. Doutor Laíra, é que nesses protetores solar, a gente observa que ele não tem dióxido de titânio. E na farmácia de manipulação, a gente usa muito. Tá. O que você quer me perguntar? Então, se a proteção dele não é no VB, porque eu... Deixa eu te falar. O dióxido de titânio é um protetor físico. Eu estou conversando sobre protetores químicos. Tá. É outra linha. Sim. O protetor físico também, a pessoa tem muitos problemas também. Por exemplo, o dióxido de zinco dá problema. O efeito hipogloss. Ninguém quer o efeito hipogloss, porque ele fica branco. Fica parecendo que você passou hipogloss, chama efeito hipogloss. A pessoa passa e fica branquinha, ela não quer aquilo. E o titânio, se absorvido muito, também pode causar problema. Mas essa é uma linha de proteção física. Eu estou conversando sobre proteção química, que não deveria de ser absorvido, tá? O químico deveria de ficar na pele, não fica. O físico é uma alternativa. Eu vou discutir. Eu vou chegar no titânio com você, daqui a pouco. Eu queria chamar a doutora Viviane de onde? Oi, Viviane. Onde é que você está aqui? Vem cá. Você pode vir aqui na frente? Ela vem aqui na frente. Doutora Viviane, como você sabe, é oncologista, cirurgiã, boa cirurgiã, de boa experiência. Compartilha com eles. Eu comentei com o Dr. Laír que eu fiz residência, comecei em 2002, em Curitiba, num hospital de referência de câncer. E o que eu aprendi foi que, principalmente, fora o melanoma, que acontece numa população mais jovem, o carcinoma basocelular, ele é um carcinoma que acontece principalmente nas áreas expostas, em especial no triângulo da face, né, que é feito da região da testa até a região do mento, assim como o carcinoma espinocelular, e que eles são decorrentes de período maior de exposição, então, em média, 40 anos de exposição solar, e se observava, principalmente, nos pacientes então, a partir de 50 anos, 55, e, de uma forma geral, era isso que eu observava na residência. Hoje em dia, eu moro em Santa Catarina, né, em Blumenau, Santa Catarina é o estado que tem a maior incidência de câncer de pele do Brasil. Na região do Vale do Itajaí, a maior incidência do estado. E o que eu observo, eu tenho uma incidência muito grande, 90% do meu movimento de consultório é de câncer de pele e melanoma, e fora uma alta incidência de melanoma, o que eu observo hoje em dia nos pacientes com carcinoma é que a gente tem tido uma incidência muito maior de pacientes jovens. Então, eu tenho paciente de 20 anos, 25 anos, 30 anos com câncer de pele. A população lá é basicamente, né, de origem europeia, então é uma população de pele clara, ou seja, que uma pequena exposição, né, já seria suficiente, né, para o paciente ter conversão de vitamina D e ter um dano, né, celular, mas o paciente está apresentando câncer de pele numa faixa etária muito cedo e em áreas não expostas. Áreas não expostas ao sol. Acompanha para você ver o raciocínio. Em áreas não expostas. Lógico, também tem paciente com face, mas assim, dorso, couro cabeludo, às vezes em mulher, que é uma região mais protegida. E esses pacientes, de uma forma geral, não têm uma profissão, uma exposição ocupacional ou uma história de uma exposição intensa. Outra coisa que eu comentei com o Dr. Laíra é que eu, de rotina, utilizo dosagem de vitamina D. 95% dos pacientes, eu acho que tem até mais do que a literatura coloca, mas assim, 95% com dosagem abaixo de 30, que seria, teoricamente, e o ideal seria 50, ou seja, 100%. Mas se eu considero o nível de 50, que é o que eu trabalho, pelo menos, o mínimo com os meus pacientes, eu não tenho nenhum paciente 100% com dosagem tem deficiência de vitamina D. que chega com dosagem maior. Então, é uma... Você deve pegar vitamina D de 12, não pega? De 9. Dá pena. Eu já cheguei a pegar de 4. Eu estou com um amigo, que, aliás, era para ter vindo hoje, no Rio. Doutor, vocês não vieram. Está com câncer de pâncreas. Pedi a vitamina D dele, está acho que 9, 8. Entendeu? E a dificuldade de tratar, né? Porque esses pacientes normalmente têm outro médico, e aí, assim, a hora que chega em 29, 30, não, tá bom, pode parar a vitamina D. Aí volta. Vamos fazer o seguinte, para a pele tá legal, para a osteoporose tá legal, mas vamos fazer assim, para prevenir câncer, a gente vai manter em 50, 60. É isso aí. As pessoas mais saudáveis dos Estados Unidos foram considerados salva-vidas das praias de Miami. Qual o nível de vitamina D deles?
120. Eles foram considerados o povo mais saudável dos Estados Unidos. Os salva-vidas das praias de Miami. Eles têm um nível de vitamina D de 120. Obrigado, querida. Muito obrigado. Bom, deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Nós estamos começando a viagem. Vamos lá. Melanoma é muito mais comum em latitudes maiores, onde existe menos sol. Isso é a Organização Mundial de Saúde, Geneva, falando em 2006. Quanto mais longe você mora do Equador, Santa Catarina, está muito mais longe do que Fortaleza. Fortaleza tem menos melanoma do que Santa Catarina. Hein? Como é que é? Eu não entendi. Ah, manda a turma para a Bahia. A exposição regular ao sol protege contra melanoma, mas uma exposição intermitente pode aumentar o risco. São trabalhos publicados em 2004. Aquele pescador que desde criança vai todo dia pescar e está acostumado, ele não desenvolve. É igual o cara que joga futebol no final de semana. Tem morte súbita na quadra jogando futebol. Olha que bonito aqui, ó. É mortalidade por câncer por 100 mil habitantes. Olha só. À medida que você vai fugindo do Equador, com exceção da Suíça aqui, que tem um destaque, depois eu vou conversar sobre isso, aqui vai aumentando o câncer. Tá? Vai aumentando o câncer. Mortalidade por câncer, todos os tipos de câncer. Tem uma coisa aqui me incomodando, o que é isso? Isso não devia estar ali, pô. O que é isso? Ah, estranho. Apareceu ali, peraí. Bom, vamos lá. Incidência de câncer dos rins. Aqui, ó. À medida que você foge do Equador, aumenta a incidência de câncer dos rins. Eu posso fazer isso para cada um dos cânceres, tá? Ó, incidência, mortalidade de câncer em geral, como todos os tipos de câncer. Ó, à medida que você foge você vai caminhando longe do Equador, tanto para cima quanto para baixo, o câncer vai aumentando. Ou seja, quanto menos sol você toma, mais câncer você tem. De todos os tipos. Aqui junta todos os cânceres. Tá? Junta todos os cânceres. Para cada morte devido a... Esse é o Dr. Michael Holick, 40 anos dedicado ao sol e à vitamina D. Ele fez um levantamento e ele chegou à seguinte conclusão. Para cada pessoa que morrer por causa de sol demais, tem 200 morrendo por sol de menos. Isso é muito importante você entender isso. Para cada pessoa que morre por sol demais, você tem 200 morrendo hoje por heliofobia. Para cada um para 200. É a relação que ele levantou. Tá? Aqui, doença afetiva sazonal. Ó, latitude 30, latitude 40. Quanto mais longe você estiver do Equador, mais depressão durante o inverno você tem. Aqui, ó, diabetes tipo 1. Quanto mais longe você estiver do Equador, mais diabetes você tem. Quanto menos sol você tomar, mais diabético você fica. Tipo 1, hein? Doença autoimune, porque o sol ajuda a combater a doença autoimune. Olha que bonito. Aqui está o paralelo 37. Quem mora acima dessa linha nos Estados Unidos tem quase o dobro de esclerose múltipla do que quem mora abaixo. Por quê? Porque o raio solar vai abrindo, quando ele bate aqui já fica mais difícil de produzir vitamina D. Então, quem mora acima dessa linha, vocês estão vendo aqui os números, ó, tem quase o dobro de esclerose múltipla, porque esclerose múltipla depende muito. A pessoa que tem esclerose múltipla não toma sol, não tomou sol, e aí desenvolve esclerose múltipla. Todo paciente com esclerose múltipla tem a vitamina D muito baixa. Muito baixo mesmo. Aqui, ó, latitude câncer de mama, mesma coisa, ó. Quanto mais longe você morar do Equador, ó, quanto mais perto você mora do Equador, menos câncer você tem. Se você vai para o norte ou você vai para o sul, você vai para o norte ou você vai para o sul, porque o norte está ali, os Estados Unidos está aqui, você aumenta o câncer. Está vendo? Todos os países colocados aqui. Ó. Quanto mais perto do Equador, menos câncer. Quanto mais longe do Equador, mais câncer de mama. Eu posso fazer isso para qualquer câncer. É igual. É igual. Ali, Nova Zelândia está aqui e a Islândia está lá. E aqui está Angola, que está no Equador. Então, a diferença para você ver. Olha aí, para um lado e para o outro. Chamado curva em U. Muito bem. Deixa eu explicar esse slide que ele é complicado. Eles estão mostrando
crianças que vão... Pessoas que têm esclerose múltipla quando adulto. Se você for ver quando que eles nasceram, isso é nos Estados Unidos. Quanto aqui, se eles nasceram em maio, eles vão ter muito mais chance de, quando crescerem, ter esclerose múltipla do que se eles nasceram em novembro. Você vai dizer, me explica o que isso tem a ver. Se eles nasceram em maio, eles passaram a maior parte do tempo dentro do útero da mãe na época do inverno. E na época do inverno, a mãe está com a vitamina D baixa. Por isso que eles têm mais. Se eles nasceram em novembro, eles passaram a maior parte do útero, dentro do útero da mãe na época do verão. Na época do verão, a vitamina está mais alta. Quer dizer, o mês que você nasceu vai dizer se você tem mais ou menos chance. Aqui no Brasil não tem isso, porque o verão e o inverno aqui não tem muita diferença. Estou falando dos Estados Unidos. Vai ter mostrar uma diferença se você vai ter predisposição à esclerose múltipla ou não. Aqui, pressão arterial. Ó. Você lembra que eu falei? Tem muito paciente que... Aqui, ó. À medida que você afasta do equador, tanto a sistólica quanto a diastólica e a sistólica aqui, ó, vão aumentando. Ó, à medida que você avança na latitude. Tanto para o norte quanto para o sul. O próprio Dr. Hollick descobriu isso. Ou seja, falta de sol. Muitos casos seus de pacientes hipertensos é por... Pode ver que a vitamina... Se você tiver um paciente hipertenso com vitamina D de 12, você pode falar com ele, ó, nós vamos tratar você e você vai ficar livre dos seus remédios de pressão. Você tem que tomar cuidado porque eles vão ter hipotensão. Tá? Ó, deficiência solar causa câncer de mama, câncer de colo, diabetes, hipertensão arterial, doença cardíaca, esclerose múltipla, câncer de ovário, osteomalácia, osteoporose, câncer de próstata, psoríase, raquitismo, doença afetiva sazonal, perda dos dentes, tuberculose, e a lista continua. Tudo isso eu tenho trabalhos, mais de 50 para cada um, para te mostrar. Vou ficar perdendo tempo de te mostrar um trabalho atrás do outro, mas está aí à vontade. Tá? Então, a heliofobia causa o seguinte, aumento da incidência de câncer, deficiência de vitamina D, osteoporose, osteomalácia, que é um problema sério no seu consultório, que a pessoa vai de médico para médico, ninguém diagnostica osteomalácia, porque não sabe diagnosticar, nem sabe, muitos médicos nem sabem que isso existe. Se perguntar para um médico comum, o que é osteomalácia? Ele não sabe o que é isso. Aumento na incidência de doenças degenerativas e hipertensão arterial, aumento na incidência de diabetes e aumento na incidência de depressão, com a doença sazonal. Olha o problema, para você não tomar sol. As consequências. E Alzheimer e Parkinson. Filtros solares. Você tem, a grande maioria bloqueia o UVB, com isso diminuindo a produção de vitamina D. Fator de proteção solar 15. Bloqueia 99% da produção de vitamina D. Fator de proteção solar 8. Bloqueia 95% da produção de vitamina D. A grande maioria não bloqueia o VA, causador de câncer e do envelhecimento cutâneo. A pessoa vai para a praia pensando que está protegida e não está. O uso do filtro aumentou 18 vezes nos últimos 30 anos. E a incidência de melanoma triplicou no mesmo período. Se você for ver onde tem mais câncer de pele, é onde mais se usa filtro solar. É numa região da Austrália chamada Queensland. Lá em Queensland, o filtro chegou primeiro. 10 dermatologistas foram para a televisão fazer uma propaganda para todo mundo usar filtro solar. Passaram a usar e o melanoma começou a aumentar. É o lugar onde mais tem melanoma no mundo. É no condado de Queensland, na Austrália. Onde é que se usa mais filtro solar no mundo? No condado de Queensland, na Austrália. Será que é coincidência? Aqui, ó. Todas as vezes que foi introduzido um produto novo no filtro, um químico novo, o melanoma aumentou, tanto para mulher, para homem como para mulher. Aqui, ó. Olha aqui, vem aumentando o melanoma, como a doutora Viviane falou. Aqui, ela vem aumentando com os anos. Aí eu mostrei aqui, estou mostrando de novo. E ela falou, a experiência de tratamento tem aumentado. Cada vez que você introduz um químico novo no filtro solar, o aumento aumenta. Eu sei que você já começou a desconfiar que filtro solar causa câncer de pele. Começou a desconfiar. Tá bom, só desconfiar já está bom. Os ingredientes dos filtros solares, em geral, são tóxicos e, quando absorvidos, funcionam como xenobióticos. Faz o aposentado que vai para a praia todo dia, passando filtro solar, ele fica com bundinha de mulher e peitinho de mulher. E vai ficando feminino. Começa a chorar em comercial, televisão.
Hã? Protetor solar Aqui, previne ó. melanoma? Será que protetor solar previne melanoma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega esse aqui para você ver. Pelo contrário. Aqui. O uso de filtro solar aumenta melanoma. Eu não invento nada, não, gente. Eu não preciso inventar, não. A conclusão dos diversos estudos é que protetor solar não previne melanoma. Em algumas circunstâncias ocorre exatamente o oposto. Aumenta a incidência de melanoma. Quem está falando é a literatura, não sou eu, não. Para pensar, poxa. Sua avó não tinha melanoma. Filtros solares e estrogenicidade. O 4-metilbenzilideno cânfora. Ele tem estrogênio, ele tem estrogenicidade. Ele aumenta, ele dá ganho de peso, ele aumenta o peso na mulher. A mulher engorda e tem filtro solar. E tem celulite. Vou te contar minha história favorita. Eu estava num voo da TAM, voando de Belém para São Paulo, trabalhando, como sempre, meu nome é trabalho, estava no computador, fechei o computador, fui tomar uma água. Quando eu chego no fundo do avião, uma aeromoça me aborda. Oi, doutor Laí, o senhor é médico, né? Falei, sou. Eu posso lhe mostrar algo que o senhor nunca viu? Falei, pode. Aí ela pegou a bolsa dela. Você sabe como é que é bolsa de mulher, não sabe? Tudo que vai buscar está lá no fundo. Aí ela começou. Eu, se fosse fabricante de bolsa de mulher, eu fazia um flecha no fundo. Você pega a bolsa, vira, abre e está lá o que você quer, pô. Entendeu? Aí ela foi, tirou. Aí tirou e falou assim, você conhece isso? Eu peguei FSP, fator de proteção solar, FPS, 100. Ela está planejando ficar 50 horas seguidas no sol. Eu não sei onde que ela vai arrumar 50 horas seguidas no sol. Tudo bem. Você usa isso como? Debaixo da maquiagem. Eu falei, mas por que você usa? Mas eu trabalho aqui no avião, né, doutor? Eu falei, querida, aqui entra raio cósmico. Aqui não entra UVB. O UVB é para barra, não entra aqui não. Aqui só entra raio cósmico. Quanto é que custou isso? $270. Deve ser mais ou menos 15% do salário que ela leva para casa. Aí eu falei para ela, quanto tempo tem que você estar usando isso? Ela falou, tem 11 meses. Eu falei, posso te fazer mais uma pergunta? Ela falou, pode. Quanto você engordou no último ano? Ela ficou vermelhinha e respondeu, 7,5 kg. Eu falei, e a celulite? Ela ficou mais vermelha ainda. Ou seja, já está passando um filtro solar, de protetor solar, de 100 para enfrentar 50 horas de sol seguida. Está pagando 15% do salário dele nessa porcaria. Está engordando e está desenvolvendo celulite. Só isso. E uma coisa, sem proteger nada, porque ela está dentro do avião. Entendeu como é que vai a história? Muito bem. Então aqui, está mostrando o agente aí, ó. Esse agente aqui, que ele é proibido. Aqui, ele é proibido. Aqui, ele é proibido na Europa e proibido nos Estados Unidos. Ele tem estrogenicidade, e eu não falei outro detalhe, a desgraça maior. Ele causa hipotiroidismo. Ele interfere com o hormônio tiroidiano. Por isso que a pessoa engorda mais ainda. Porque agora tem problema de hipotiroidismo também, olha lá. Estrogenicidade e distúrbio do hormônio tiroidiano. Tá? Impede a atividade do hormônio tiroidiano. O 4-metilbenzilideno cânfora. Eu estou tentando ver se tem aqui, né? Mas às vezes não deixam. Você viu o tamanhozinho da letra? Pode, nem com lupa eu acho que consegue. Olha o tamanho. Olha, não lê nada, não consegui ler. Hora que eu tenho boa vista, hein? Eu tentei, pus luz, fiz o diabo. Não consegui ver. Fala. É, sei. É, mas tem... É. Então eu vou te dar isso, você faz isso em casa e traz na próxima vez. Trabalho... Tá? Contribui aí. Entenderam? Bom, aqui, ó. Efeitos estrogênicos em seres humanos, tá? Publicado em 2004. A interação hormônio promovida pelo 4-MBC. Efeitos sobre o TSH e sobre o útero.
tem ação semelhante ao estradiol. E aqui, ó, inibiu o T4 sérico, ou seja, dá distúrbio tiroidiano e aumenta o estrogênio, ganho de peso e, aquilo que vocês não gostam, celulite. Né? O fator de proteção solar, determinado como base em sua reação eritematosa aguda, não prediz o nível de proteção versus o dano cumulativo. Porque ele é só para o UVB, ele não protege o VA. Tá? Aqui, ó, se você fizer um 15, você bloqueia a produção da vitamina D em 99%. A maioria usa 30%, 60%. E aqui, isso é filtro solar físico, querido. A mulher que usa burca, ela também tem... A hipovitaminose D nesses países é absurda. Eles têm esclerose múltipla, tem todo tipo de doença. Você já viu como é que é a carteira de motorista deles? É uma foto dessa aqui. Ué. Carteira de motorista. Ajuda pra cacete pra distinguir uma da outra, né? Hein? Mas elas todas têm deficiência de vitamina D. Viram num país onde o sol está queimando, mas não tem nada. Isso é proteção. E aqui, ó, o que você precisa ver é o PPD, que é o Persistent Pigment Darkening. Tá? Mede a dose de UVA necessária para produzir uma mínima pigmentação persistente. O PPD é um método consistente e confiável para dosar a radiação UVA que penetra na pele. Se você comprar um filtro solar em Paris, ele vai estar assim, ó, FPS tanto, PPD tanto. Os australianos exigem que o PPD seja acima de 20. A Organização Mundial decidiu que o PPD tem que ser no mínimo 1/3 do FPS. Então você pega um filtro brasileiro desse, que você passou na sua mão. Aí eu falo assim, onde é que está o PPD? Está aqui, ó, FPS 30, ó. Aí eu falo, onde é que está o PPD? Não tem PPD. Não tem PPD. Porque se ele falar PPD 20, a Anvisa vem, ele tem que provar que tem PPD 20. Aí sabe o que ele escreve? Amplo espectro. Ou seja, UVB e UVA. Mas o que é amplo espectro? Amplo espectro, ele está pegando várias ondas da UVB, que vai de 280 a 320. Se eu pego de 280 a 320, eu posso chamar de amplo espectro. E ninguém pode dizer que eu estou mentindo. Mas não tem nada de amplo espectro, não está pegando VA. Ou seja, quando você receita um filtro solar, onde é que a pessoa vai comprar? Na farmácia da esquina. Ela não vai mandar vir de Paris. Ela não vai numa farmácia de manipulação e falar assim, ó, eu quero Tinosorb M. Ela não faz isso. Daiane, vocês têm Tinosorb M aí? Tá bom. Então, ó, pelo menos 1/3 do FPS. Tá? O PPD. A grande maioria dos produtos fotoprotetores, filtros solares existentes no mercado, não são de amplo espectro e, portanto, não protegem contra a radiação UVA. Você não está protegido. Pelo contrário, você está pensando que está protegido, você abusa do sol e você vai ter mais problemas. Tá? Quanto de PPD? Isso é que você tem que perguntar quando você vai comprar um filtro solar. Ou ele tem que ser, no mínimo, 1/3 do FPS. Se você está comprando um FPS de 30, o PPD tem que ser, no mínimo, 10. Mínimo. Isso é o mínimo requerido. Então, a fotoproteção contra o UVA, a avobenzona, é um produto, mas ele é fotoinstável, então ele vai se deteriorando, e aí vem o Tinosorb, que é fotoestável. O Tinosorb, o melhor deles é o M, aqui, que é o azul. Ele protege o UVB e protege o UVA. Você conversa depois com a Daiane, que ela vai explicar aí como é que faz o filtro solar, usando com a base do Tinosorb. Tá? Bom, aqui, isso são os filtros orgânicos, físicos, você está me perguntando. Ó. Tem o óxido de zinco e tem o dióxido de titânio, que também só bloqueia o UVB. Então não é bom também, porque ele protege aqui, o potencial ocupacional carcinogênico por história de governo. Eu falei para você que titânio causa câncer aqui. Ó. Então o seu amigo químico que morreu, que você estava falando que ele era muito bom de fórmula, ele estava enganado. Você não vai falar isso com ele porque tem jeito, né? Então já morreu. Mas ele estava enganado, tá bom? Aqui, ó. É carcinogênico. 2 razões que eu não te daria para você usar óxido titânico. Primeiro, é carcinogênico. E segundo, protege contra o UVB.
Eu estou precisando que proteja contra o VA. O óxido de zinco protege contra o VA. Mas ele tem um efeito hipoglosse, que ninguém gosta. Fica branquinho. Tá? Efeito hipoglosse que chama. Padrão australiano de proteção UVA determina que a fotoproteção deve absorver no mínimo 90% da radiação UVA entre 320 e 360. É o padrão que eles usam, para não deixar passar o UVA. Então você tem que bloquear o UVA. Não é só bloquear o UVB. Você tem que bloquear também o UVA. A simples exposição à luz solar previne câncer, doença cardiovascular e diabetes. Infarto do miocárdio. Você pode ver que quem tem infarto do miocárdio não toma sol. Tem estudo, mais estudos. Você pode entrar na literatura e põe assim, infarto do miocárdio, deficiência de vitamina D. Você está impressionado. O cardiologista nem pede, nem sabe que tem vitamina D para pedir. O paciente vai infartar de novo, porque a vitamina D está baixa. Ele não pede. Ele não sabe disso. Regulariza a pressão arterial e os níveis de colesterol. Tem ação terapêutica na artrite reumatoide e na esclerose múltipla. Previne osteoporose, previne infecções. Eu tomo 50 mil unidades, não tem infecção que chega perto de mim, não. Pô. Eu posso entrar no lugar onde tem vírus, não tem problema nenhum, zero. Não vou gripar, nada, não tem nada. Preciso tomar vacina para gripe, nada. Que também não serve para nada, né, doutora Márcia? Então, eu não estou dizendo para ninguém ir para lá ficar torrando no sol, virar um pimentão desse, não. É isso, não. É o uso inteligente do sol, tá bom? Por exemplo, o chapéu, eu vou andar na praia, eu tenho meu chapéu, vou de chapéu. Entendeu? Aqui estão 6 tipos de Fitzpatrick, aqui, ó. O 1 queima, mas não bronzeia, o 6 bronzeia, mas não queima. Então, há uma diferença de um para esse aqui, de 10 vezes na produção de vitamina D, para você ter uma ideia. Uma pessoa com pele escura pode precisar 10 vezes mais de exposição ao sol para produzir a mesma concentração de vitamina D que uma pessoa com pele clara. Agora, você imagina uma pessoa com pele escura que muda para Montreal. Não pega mais vitamina D na vida. Não pega. Aí, sim, foi subindo, foi clareando, isso mesmo, exatamente. À medida que foi subindo na latitude, para lá, para cima, para baixo, foi clareando. Não tem mais necessidade. Aí, o tipo 1, tipo 2, tipo 3. Esse era professor de Harvard, 75. Ele que criou os 6 tipos de Fitzpatrick. Esse livro eu já falei com vocês sobre ele, esse aqui eu já comentei sobre ele. A vitamina D ativada, que é a 1,25 de hidróxido D, que é o calcitriol, é sem dúvida o mais poderoso hormônio do corpo humano. Mais poderoso hormônio. Aqui tem a progesterona e aqui tem a vitamina D3. Você vê que eles são irmãs, ó. Eles têm o cicloperidipentano fenanteno. Tá? A vitamina D é um hormônio esteroidal, igual é a vitamina, igual é a progesterona, igual é a testosterona. É da mesma família. Da mesma família. Ela pode ser produzida através da radiação, 220, 90, 320, 20 minutos entre 12 e 15 horas, 12 e 14 horas em condições ideais, inadequadamente produzido durante o inverno. Todo mundo tem uma queda de vitamina D durante o inverno, principalmente nos países onde a diferença do verão e inverno é muito grande. Tá? Então, aqui, o 7-dehidrocolesterol, sob a ação do ultravioleta na pele, vira a vitamina D3, que é um secoesteroide. Você lembra que eu falei que o segundo anel abre aqui, ó, por isso chama secoesteroide. Então, a vitamina D3 é um hormônio secoesteroide, como é conhecida hoje. Aqui está o ciclopentrano-peridofenantreno, aqui, ó, ABCD. Ele é comum em tudo isso, também chamado de gonano. Aí, o secoesteroide ele é aberto. Por exemplo, o colicalciferol, que é a vitamina D3, que é o pró-hormônio, ele não é hormônio ainda, ele só vai virar hormônio lá no rim. Tá? Então, aqui tem todo o caminho dele aqui, ó, ele começa aqui, colicalciferol, vai virar calcidiol, e no rim vai virar calcitriol, que é o hormônio ativo. Toda a cascata aí, não vamos perder tempo com isso. No fígado ele vira 25-hidróxido-D. Então, aqui todo o processo. Tá? Infelizmente, aqui na pele, dehidrocolesterol, tem uma ação muito grande da tireoide, você precisa de uma tireoide funcionante para poder completar a produção da vitamina D. É outro problema, quem tem hipotiroidismo não completa esse processo. Você precisa de esqualeno. Quem está tomando, por exemplo, estatinas, tem deficiência de vitamina D. Porque a primeira coisa que diminui é o esqualeno, que o cardiologista nem sabe para que serve. Tá? É o esqualeno. Então, diminui a produção do esqualeno. O esqualeno é anticâncer.
Para quem não sabe, o esqualeno é anticâncer. Eu baixo o esqualeno, por isso que os estudos têm mostrado que quem usa estatina tem mais propensão a câncer. Quem tem um colesterol muito baixo tem propensão a câncer. Tá? Vocês vão ter aula comigo da manhã inteira sobre estatinas. Então aqui você bloqueia essa enzima aqui, a HMG-CoA redutase. Aqui, você não produz esqualeno. Tá? Porque antes de produzir o colesterol, você tem que produzir esqualeno. E você também não produz coenzima Q10. Então é um problema sério, seríssimo, muito sério. Tá? Se você baixa o colesterol abaixo de 140, você não tem mais condições de produzir vitamina D. Então tem muita gente que não consegue mais produzir vitamina D porque tem um colesterol muito baixo. Então a vitamina D3 colecalciferol, sob a ação da hidroxilase que tem no fígado, ela vira calcidiol, que é o 25-hidroxid, que é o que você mede no sangue. Nos rins, sob a ação da 1-alfa-hidroxilase, ela vira o calcitriol, que é o 1,25-hidroxid, que é o hormônio esteroidal poderoso. Tá? Que é o hormônio esteroidal poderoso. Tá? Você vai confirmar aqui que eu vou contar para eles. Eu estava dando sintonia, o curso que nós damos, para o Hotel Fazenda. Nós acabamos um exercício de renascimento. Um cara, 54 anos de idade, subiu no palco e começou a fazer um striptease. Tirar a roupa, né? Dançando, tirando a roupa. Dançando, tirando a roupa. 54 anos. Eu dou sintonia, tem 34 anos que nós damos o sintonia. Tem gente do mundo inteiro, eu faço sintonia em inglês, português, espanhol, falo 3 línguas, 3 dias, sem tradutor. Estou acostumado a fazer de quanto tem jeito. Eu nunca vi nada disso. Depois de um exercício, um cara subir lá e descompensar. Pirou. Tirando a roupa. Eu virei para Solange e falei, Solange, esse cara deve estar tomando estatina. Vai lá, não foi isso? Fala para ele. Eu falei, você vai onde? Aí o que você me trouxe? Liptora. Pum. Falei, ó, está aqui o diagnóstico. Está matada a charada. Liguei para a mulher dele. Ela estava em Curitiba, né? Eles são de Sinop, mas estava em Curitiba. Liguei para a mulher e falei, ó, seu marido saiu do ar. Descompensou totalmente. Hein? Você estava lá, Jorge? Então, ela falou, eu estou indo para aí para te processar. Falei, pode vir. Você vai ter que buscar seu marido. Ele está totalmente pirado. Você estava lá, Jorge? Quando ele chegou, ele agarrou ela e deu um beijo na boca dela, na frente de todo mundo, foi? Beijou na boca. Eu falei assim, mas esse é o costume dele? Ele falou, não, doutor, ele tinha isso quando ele tinha 19 anos de idade, ele me beijava na boca assim. Ela até gostou. Ele voltou aos 19 anos, não foi? Ele não deixava ela olhar para mim. Hein? Lembra? Aí eu falei com ela assim, ela falou assim, estou lá, vou lhe processar. Eu falei, você não vai precisar. Eu te trago seu marido de volta em 48 horas. Você me prometer 2 coisas só. Primeiro, você não vai levar ele num cardiologista, que essa porcaria fez isso aí, e você não vai levar ele num psiquiatra. Se você me prometer isso, em 48 horas eu trago seu marido de volta. Me conta mais da história dele. Eu falei, não, ele só fez uma cirurgia de coluna. Até custou R$70 mil a prótese. Eu falei, ele fez cirurgia de coluna para quê? Porque ele tinha uma dor nas pernas. Melhorou? Ele falou, não, piorou. Estatina dá dor nas pernas. Tá bom? Deficiência de coenzima Q10, dor nas pernas. E, depende de alguns casos, dá isso aí que você viu, que o cara pira e volta no tempo. Isso está descrito na literatura. Aí nós introduzimos vitamina Q10 para ele, não, coenzima Q10 para ele. Ela garantiu para mim que não ia, usei até o Biquinol. Ela garantiu para mim que não ia levar em cardiologista nem ninguém. Em 48 horas, foi ou não foi, Solange? Ele estava curado, não tinha nada, e a dor das pernas sumiu. Ele me ligou, falou, ele já bem, falou, aí, não tem, ligou depois, um mês depois, eu fiz follow-up com ele, não tinha nada, e falou, a minha dor nas pernas também sumiu. E ele tomava estatina sem ser preciso também, que esse é outro problema, passa sem ser preciso. Então, eu tenho histórias e mais histórias para contar. Vamos lá. Com a idade, há uma diminuição da 1-alfa-hidroxilase. Então,
Todo idoso que entrar no seu consultório tem deficiência de vitamina D. Por isso que seu idoso tem que tomar doses maiores, porque já tem problema. Tem que sobrecarregar, estimular o enzima. Então aqui está mostrando, e a vitamina D3, aqui, ela ativa a reabsorção do cálcio no intestino. Quando não tem vitamina D3, não tem absorção de cálcio muito boa, o cálcio não vai para o osso. E aí que acontece? O paratormônio começa a ser produzido para poder puxar o cálcio do osso. Porque também se eu tiver muito cálcio baixo no sangue, o meu coração não funciona, eu tenho arritmia. Então o que acontece? O paratormônio aumenta. No aumentar, ele puxa o cálcio do osso. No ele puxar o cálcio do osso, o osso dói. Aí vem a osteomalácia. Doutor, a minha dor é profunda. Quando você escutar isso, a minha dor é profunda no osso, você pode estar certo que você está de frente a alguém que tem deficiência de vitamina D. Tá? Você vai curar isso em uma semana. Tá? Aí tem toda a cascata aí direitinho, você pode olhar nos slides, como é que isso é produzido, etc. O colicalciferol vira 25-hidroxi-D. O corpo humano pode produzir até 20 mil unidades diárias de vitamina D3 proveniente da radiação ultravioleta. Tá? Onde que existe no alimento? No leite não existe, porque o do leite é vitamina D2. O óleo de fígado de bacalhau que a sua avó recomendava tem alguma coisa de vitamina D, mas a melhor fonte mesmo é o sol. Se você não quer tomar sol, você tem que fazer suplementação com vitamina D. Essa é a grande verdade. Então, a produção de vitamina D depende de onde você mora, da latitude, quanto mais longe você está do Equador, depende da estação do ano, geralmente inverno não acontece nada, e depende do horário do dia, de preferência em volta do meio-dia. Exatamente o oposto que você aprendeu. Tá? Então, depende do tipo de pele que você tem, vai fazer uma diferença. Tá? Às vezes, uma diferença pequena na pele faz uma diferença grande nos níveis de vitamina D. E aqui, ó, um indivíduo com 70 anos de idade, que é meu caso, produz 4 vezes menos do que o meu filho de 20, ou o meu sobrinho de 20. Você entendeu? Então, eu tenho que ter 4 vezes mais, ou eu tenho que tomar mais. Por isso, quanto mais idosa é a pessoa, mais ela vai tomando. Que não é nada, eu tomo 1,25 miligramas, que não é nada. Tá? A exposição ao sol, então, se eu sou jovem aqui, ó, olha só, se eu tenho de 20 a 30 anos, eu produzo isso de vitamina D. Se eu tenho de 62 a 80 aqui, tem estudos mostrando que eu produzo quase nada. Aqui, ó, quase nada aqui, ó. Hã? Então, a duração, a frequência, a intensidade, a sensibilidade da pele, tá? A vitamina D aqui, ó, o óleo de peixe tem vitamina D, mas não é o suficiente, tá? A vitamina D estimula o sistema imune, estimula as células auxiliares, alivia a citotóxica, estimula a natural killer por causa dos cânceres. Todas essas células são moduladas pela vitamina D. Ela representa a intervenção médica de melhor custo-benefício dos Estados Unidos. Aqui tem a vitamina D2, que é o calciferol, que é o ergocalciferol, e aqui tem a vitamina D3, que é o colicalciferol, que é animal, que é a que nos interessa. A meta-análise de mais de 50 estudos, incluindo mais de 94 mil pacientes, mostrou que é D3 e não D2 que salva vidas. D2 tem alguma ação? Tem, mas é muito pequena comparada com D3. Tá? Então, vitamina reduz mortalidade em adultos, mas outras formas de vitamina não reduzem. Annals of Internal Medicine. A vitamina D modula em torno de 10% do genoma humano. Aqui, quando criança, você tem ausência de deficiência de vitamina D. Isso começou a aparecer nos guetos na Polônia, foi onde eles descobriram essa história da pessoa ter raquitismo, que não existia antes. E aí você fica assim. Mas se você tiver a deficiência... Aqui, ó, os diferentes tipos de raquitismo, tá vendo? Agora, se você é o tipo do iceberg, outras coisas acontecem. Por exemplo, osteomalácia, diabetes mellitus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, infecções recorrentes, a criança está sempre infeccionada, pressão arterial elevada, doença coronária por deficiência de vitamina D, muito comum, o cardiologista não vê. Cânceres, os mais variados, como, por exemplo, câncer de pâncreas, que eu acabei de mencionar hoje, como obesidade e uso de vidro solar podem contribuir para o surgimento da osteoporose. Por quê? Porque eles vão diminuir. Quem é obeso tem deficiência de vitamina D. Por que tem?
Porque a vitamina D fica na gordura. Ela não serve ao corpo. Como ela é lipossolúvel, a pessoa obesa segura a vitamina D na gordura. Ela não está disponível para o corpo. E o filtro solar, já mostrei para vocês. Tá? Então, existe um exame chamado DEXA, que você faz o T-score quando você compara com alguém de 25 anos, ou você quando compara com alguém da mesma idade sua. Se você tem até -1 de desvio padrão, é um gosto saudável, até -2,5 tem uma osteopenia, acima de 2,5 tem uma osteoporose. Você vai ter uma aula comigo completa só sobre osteoporose. Tá. Vitamina D, deficiência e osteoporose. A vitamina D é antagonizada pelos esteroides. Se você está tomando cortisol, você tem que tomar cuidado porque seus níveis de vitamina D caem. Você tem que aumentar a dose de vitamina D. Se você está tratando um paciente com fadiga adrenal, com cortisol bioidêntico, você tem que aumentar a dose de vitamina D. Ela diminui a deficiência, diminui a absorção de cálcio, aumenta a produção do paratormônio, aumenta o cálcio no sangue, não tem feedback, aumenta demais, e diminui o osteoblasto, diminui a produção de osso, e com isso causa osteoporose. Esse é um slide mais lindo que eu conheço, estudos feitos, todos eles eu vou mostrar depois, tem referência bibliográfica. Então ele mostra, por exemplo, aqui está raquitismo. Ó. Se eu mantiver a vitamina D acima de 18, 99% dos raquitismos não aparecem. Mas isso é para raquitismo. Foi aí que foi determinado quanto que eu preciso de vitamina D. Mas se eu pegar câncer de mama, quer ver? Vamos pegar câncer de mama. Aqui. Se eu mantiver os níveis de vitamina D acima de 50, 87% dos cânceres de mama que a mulher viria a ter na vida está prevenido. Se você perguntar para mim assim, você conhece uma vacina contra câncer? Conheço. É só você manter os seus níveis de vitamina D3, 25-hidroxi-D no sangue acima de 50 nanogramas por ml. Aí, está tudo provado aí. Ó. Tá aqui, olha aqui os estudos. Quer ver? Vou mostrar para você. Ah, não está aqui não. Tá aqui embaixo tem um estudo, não estou mostrando esse slide, mas está cheio. Isso aí é um trabalho canadense. Aí, isso aí é deficiência de vitamina D. Ó. Aí você dá vitamina D, olha o que acontece. Recuperação tratada aqui. A mesma pessoa, 1 ano e meio depois, tratado com vitamina D. Olha aí. Hã? Aqui, ó. Espondilite. 2 anos depois, tratado com vitamina D. Olha aí. Está cheio na literatura. Aqui, ó, mostrando, destacando mais para você. Aqui o que eu prometi, ó. Cada um desses aqui tem um estudo publicado mostrando que é verdade. Aqui você tem, ó, vou ler para você. Você tem câncer de mama, câncer de ovário, câncer de colo, linfoma não-Hodgkin, diabetes tipo 1, fraturas, esclerose múltipla, infarto do miocárdio. Ah, infarto do miocárdio aqui, ó. Aqui, está aqui o infarto do miocárdio aqui. Eu previno, eu preciso de níveis de vitamina D no mínimo 32. Você vai ver que os cardiopatas todos têm menos de 32. Tá? E assim vai. Câncer hepático, câncer renal, câncer de endométrio, e assim por diante. Então existe uma mágica aqui, ó. Eu tenho que ir aqui, ó, para poder curar isso tudo. A maioria da população se encontra abaixo de 25 nanogramas por ml. Então, aqui, todos esses cânceres, inclusive infarto do miocárdio, podem ser prevenidos, contanto que eu traga para cá. Então, é impressionante o que tem na literatura disso. Você vai conversar com um oncologista, ele não sabe disso. Você vai conversar com um cardiologista, ele não sabe disso. Sabe o que ele fala? A vitamina é bobagem. Primeiro que não é vitamina, é um hormônio. Extremamente poderoso. 2 grandes promotores de crescimento de câncer. Quer saber quais são? Câmara, ó. Deficiência de vitamina D e resistência insulínica. São 2 grandes promotores. Meu amigo lá está com câncer de pâncreas. Vitamina D de 8. Ah, não sei como é que eu peguei isso. Ah, pergunta aqui, ó. Anos e anos sem você impor sua pele no sol. Tem heliofobia. A vitamina D, obesidade, hipertensão arterial e doença cardíaca, mostrando a correlação toda aí. A vitamina D é um inibidor da ECA. Sabe esses captopril da vida? Ela funciona como um captopril. Por isso que a vitamina D baixa a pressão, porque ela é um inibidor da ECA, muito potente. Câncer de mama, tá?
Câncer de próstata. Um estudo conduzido sugere que a vitamina D, ou de sua forma hormonal, ou ainda de análogos para a prevenção de câncer de próstata. Esse estudo afirma ainda que a terapia baseada em vitamina D para o tratamento de câncer de próstata pode se tornar em breve uma prática médica. Estou falando da medicina clássica. Isso já, na minha prática já tem 20 anos que isso acontece. Tá? Em 20 anos. Avaliação dos efeitos de altas doses de vitamina D em pacientes com psoríase e vitiligo. Curando psoríase e vitiligo. Um estudo brasileiro mostrando isso. 35 mil unidades por dia. Não é grande coisa. Os pacientes do doutor Cícero, Cícero o quê? Coimbra. Eles tomam 200, hein? Toma 200 mil por dia. Você está achando que eu estou tomando muito 50? Eles tomam 200 mil por anos, o resto da vida. Tá? Na esclerose lateral amiotrófica. Efeito da vitamina D no ELA. Vitamina D aqui, ó, tira mercúrio. Vocês que têm intoxicação por mercúrio, um jeito de se livrar é altas doses de vitamina D. Aqui, ó. Ele tem aqui, ó, trata 15 tipos diferentes de câncer que eles estudaram. Está publicado. Está no New England Journal of Medicine, o jornal de maior credibilidade médica no mundo. Olha lá. Está publicado. Olha só, olha o que o Dr. Joseph Mercola fala. Milhares de estudos sustentam o uso da vitamina D para câncer. A evidência é absolutamente arrasadora, de forma que eu acredito que devia ser considerado erro médico não medir os níveis de vitamina D em todo paciente com câncer. Eu acho que é erro médico não medir uma vitamina D num paciente com infarto agudo do miocárdio. É erro médico. Você vai ver que está tudo baixo. Tá? Vitamina D por câncer, prevenção, tá? Olha aí. E assim vai. Aqui tem 3 mil estudos, não é 3 mil pacientes, não. É 3 mil estudos, tá? Mostrando, olha lá, 3 mil estudos de pesquisa. Vitamina D, os seus metabolitos tratando câncer. 3 mil estudos na literatura. Não tem dado científico. O médico que é ignorante, que não sabe, é o jargão que ele usa. Isso não é provado cientificamente. Não é provado cientificamente. O que você quer mais, pô? Isso é o jargão do médico que não estuda. Ele fala que não é provado cientificamente. Eu falo, vai estudar, pô. Tá? Inibe a proliferação celular, estimula a diferenciação, ou seja, previne o câncer. Tem efeitos anti-invasivos, não deixa de dar metástase, possui efeito antimetastático. Está com câncer, meu amigo? A primeira coisa que eu vou te passar é a vitamina D. Primeira coisa, pum! Começa por aí. É a primeira coisa que eu vou fazer. Toda receita que sai da minha mão sai com vitamina D, sabia? 97%, 98% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Se você colocar os níveis ideais, é 100%. Então, antes de medir, você já pode começar. 3 mil, aqui, vitamina D e câncer, no Google acadêmico, o Google científico, 3.080 estudos. Como não tem dado? Você não está fazendo seu dever de casa. Aqui, 78% da redução de incidência de diabetes tipo 1. Os meus netos tomaram vitamina D quando estava dentro do útero, que a mãe tomava. Tomaram, amamentaram, que a mãe tomava. O dia que eles pararam de amamentar, todos tomam. Vocês já viram um filme eu mostrando o ritual. Todo dia eles tomam vitamina D3, tomam ômega 3, tomam Lugol. Alguns de vocês já viram os filmes, já? Que eu mostrei, né? Tem a hora para isso. Aqui, ó. Vitamina D e queda. Diminuiu 50% das quedas. Porque a mulher fala assim para você, a velhinha. Doutor, eu caí e quebrei o fêmur. Eu falei, não, minha senhora, você quebrou o fêmur e caiu. Quebra o fêmur, se você quebrar o fêmur, você cai, porque você é um animal bípede. Você não fica num só. Então não é caiu e quebrou, é quebrou e caiu, é o contrário. E por isso que reduz em 50% quedas. Aqui, pressão sistólica e diastólica, só com vitamina D, ó, a redução. Estimula a produção da A1, aumenta a HDL. Tá? Diminui a osteoporose. Aí você vai fazer o seguinte, na época que tem epidemia, o que você vai fazer? Você já tem que transar de camisinha, agora vai ter que beijar de máscara, pô. Hein? Aqui, ó. Você toma vitamina D, você não gripa. Olha só, estimula o sistema imune.
O que são catalicidinas? São peptídeos que, juntamente com as defensinas, têm ação antimicrobiana, vírus, bactérias e fungos, e que se expressam em leucócitos e células epiteliais. As catalicidinas, além da ação antimicrobiana, também têm uma ação imunorreguladora. Não deixam eu ter doença autoimune. E olha que vitamina D é barato, hein? Mais barato que água. Um dos mais importantes genes que a vitamina D regula é a catelicidina, um antibiótico natural de amplo espectro. O produto metabólico final da vitamina D é um potente hormônio esteroidal pleiotrópico, tem ação diversa, variada. O papel das catelicidinas na defesa mamífera inata. Olha lá, inibe o HIV, não deixa o HIV virar AIDS. Vitamina D, não deixa. O HIV vira AIDS. Os LL37, ó, ele trata gram negativo, gram positivo, problema periodontal, tá, e tudo. Streptococcus, de feridas, tudo. Aí você pode deixar fazer o que quiser. Não tem problema nenhum. Tá? Aqui, ó. Olha no inverno, ó. Quem não tomou vitamina D, trata incidência de gripe. Olha como é que faz, ó. Olha no inverno, que você tem que pegar um paciente idoso, ao invés dele tomar injeção para gripe, vacina para gripe, você aumenta a dose dele durante o inverno, só isso. Olha lá, ele não vai gripar, não. Tá? Aqui. Depressão no inverno. Tá? Parece haver uma relação entre os níveis sérios de 25-hidroxid e os sintomas de depressão. A suplementação de altas doses de D parece amenizar esses sintomas, indicando uma possível reação causal. Antes de você dar qualquer antidepressivo, primeiro você normaliza os níveis de vitamina D. E a depressão vai sumir, porque era por deficiência de vitamina D. Tá bom? E aí vai, ó. Ela é anti-inflamatória, tem uma ação anti-inflamatória importante, ela é importante no câncer com isso também. Ela atua bem no câncer, na diabetes, na doença cardiovascular, na artrite. Tá? Cada um de nós tem pelo menos 85% de ser deficiente de vitamina D. Isso é nos Estados Unidos, isso é em San Diego, na Califórnia. No Brasil é pior. Tá? Epidemia não reconhecida. Tá? Aqui, se você fala, 51% das pessoas que vivem em San Diego têm vitamina D menos que 30%. Menos que 50% é 100%. Tá? Muitos estudos mostraram que trabalhadores que trabalham durante a noite são mais propensos ao câncer. E que aqueles que trabalham em turnos rotativos estão em até maior risco, mesmo tendo níveis normais de vitamina D. Eu quero mostrar que tem outros fatores. E você tem que explicar isso para o seu paciente. Aquele que trabalha segunda de noite, terça, quarta de dia, você fala, você decide, ou você trabalha de noite ou você trabalha de dia. Você não pode ficar um dia trabalha de noite e outro dia trabalha de dia. Você vai morrer cedo. Quem trabalha de noite já vive menos do que quem trabalha de dia. Para começar. Porque eu tenho que mudar o ritmo circadiano todo. Que nem muda, não muda 100%. Mas quem não consegue se ajustar, uma semana trabalha de noite, outra semana trabalha de dia, outra semana... são piores. Essas pessoas adoecem com 2, 3 anos de trabalho e estão doentes. Tá? Você tem que usar 25-hidroxid, que é o melhor indicador. Isso aqui você pega nanograma por ml, vão arredondar por 2,5. É o nanomol por litro. Tá? Então você tem que fazer isso. Aqui, 1 micrograma, 40 unidades. 1 miligrama, 40 mil unidades. Eu tenho um filho que é médico em Belo Horizonte. Ele tem uma avó que mora em Teófilo Otoni, 92 anos. E ele foi lá e receitou para a avó vitamina D3. 1000 unidades, que não é nada. E a avó começou a tomar. 3 meses depois, ele volta lá na fazenda da avó para ver como é que ela estava. Quando ele pega o vidro, ele se dá conta que, ao invés de 1000 unidades, eles deram para ela 1000 miligramas. Ela estava tomando 40 milhões de vitamina D3 por dia. Ele, extremamente preocupado, pergunta para a avó, vó, mas o que aconteceu nesses 3 meses? Ela falou, a única coisa que eu noto é que eu joguei a bengala fora. O efeito colateral que teve de 40 milhões em 3 meses foi jogar a bengala fora. Ela não precisa mais de bengala. Para você ver como é que é a história. Tá? Oi.
Peraí, vou dar um minutinho. Eu estou acabando aqui, nós vamos abrir para a pergunta. Hipersensibilidade à vitamina D. Não existe toxicidade, existe hipersensibilidade. Você para intoxicar alguém com vitamina D é quase impossível. Você só aprendeu isso na faculdade. Você nunca viu um caso de intoxicação por vitamina D. E se tiver, o tratamento é paliativo, é dar líquido, entendeu? Dá analgésico que dá dor de cabeça e não vai acontecer nada. Tá? Aqui são os níveis ideais para tratar câncer. Ó. Esse é o número que você tem que guardar. O ideal é de 50 a 65, a minha está 78. E se você vai tratar câncer, e aqui esse autor, nesse período, dizia que acima de 100 é excesso. Isso já está expandindo, 120, 130. Na realidade, você não vê maiores problemas. Tá? Tratamento da toxicidade com a vitamina D. Hipercalcemia, se tiver. Suspensão da suplementação. Dieta restrita em cálcio, que é o que vai acontecer, uma hipercalcemia. Ingestão abundante de fluidos. E tratamento sintomático. Poucos dias acabou. Não tem mistério nenhum. Eu nunca vi um caso. Tá aí mostrando, 51% dos indivíduos que moram em San Diego têm deficiência de vitamina D3. Tá? Existem problemas com receptor também. Isso aqui é um rato sem receptor para vitamina D. Tá? E já existem governos mandando aumentar a quantidade. Eles estão fazendo suplementação para 6 mil em mulheres que estão amamentando, em 4 mil em mulheres grávidas. Há um aumento bem substancial, comparado com aquelas 400, 800 unidades antigas. E a Sociedade de Pediatria do Canadá tem doses sugerindo até 10 mil unidades por dia, por 5 meses na gravidez. Eu acho que toda grávida que você cuidar tem que estar fazendo suplementação com DHA, com ômega 3, com vitamina D e com Lugol, que depois nós vamos discutir em detalhes. Tá? Já estão dando para a criança 2 mil por dia. Tá? Você pode fazer injeção intramuscular, 600 mil unidades uma vez por ano ou mais. E existem trabalhos na literatura mostrando que tem efeito benéfico na esquizofrenia, no Parkinson, na Alzheimer, na síndrome do ovário policístico, muito interessante, na síndrome pré-menstrual, e no desempenho atlético e nas doenças da pele em geral, entre outras. Isso são algumas das aplicações. Tá? A vitamina D deficiência, agora estão começando, isso aqui é de 2012, a mostrar que o paciente com infarto do miocárdio tem deficiência de... Você tem deficiência de vitamina D, o risco de ter infarto aumenta 40%. Eu acho que aumenta muito mais. Mas eles estão começando devagarzinho, mostrando. Isso tem na literatura à vontade. Pode pegar paciente com infarto agudo do miocárdio, você vai ver que eles estão com a vitamina D baixa. A vitamina D baixa, deficiência, causa hipocalcemia. A hipocalcemia estimula o hormônio paratormônio, que diminui o fósforo, causa osteomalácia, que vai causar dor óssea. Então, pessoa que chega no seu consultório reclamando que está com dor no osso, ele tem deficiência de vitamina D. Pode escrever. Pode garantir. Tá? Então, aumenta a diminuição da vitamina D, estimula o paratormônio, que vai causar osteomalácia. Ele tem dor óssea, ele tem dor muscular e ele tem fadiga crônica. Quantos chegam no seu consultório que não tem isso? Tá? Quando a suplementação com vitamina D evita a cirurgia de paratireoide. Muita cirurgia de paratireoide não há necessidade. É só você regularizar a vitamina D, porque aumenta a absorção, aumenta a reabsorção renal do cálcio, e o cálcio advindo dos ossos para de vir. Quando eu tenho deficiência de vitamina D, eu vou puxar o cálcio do osso. O paratormônio puxa o cálcio do osso, por isso que dá dor óssea. Tá? Quando você encontra cálcio aumentado no sangue, o cálcio está aumentado, ou é por excesso de vitamina D, ou é por aumento do paratormônio, ou é por câncer. Então, você tem que, os três que você tem que fazer o diagnóstico diferencial. O cálcio está aumentado, então vou medir o 25-hidrox-D. Está 40, então não é. Vou medir o paratormônio. O paratormônio ideal é 40. Por coincidência, é 40 também. O paratormônio é 40, o normal. O ideal é em torno de 40. E se também estiver normal, estiver normal, a terceira possibilidade é câncer. Então, a osteomalácia
ela tem deficiência de vitamina D, ela tem diminuição do cálcio sérico, ela tem diminuição do fósforo sérico, ela tem aumento do paratormônio e ela tem aumento da fosfatase alcalina. Tá? Contraindicação para suplementação com a vitamina D. Relativa, não é absoluta. Sarcoidose, porque os grãos da sarcoidose também podem produzir vitamina D. Tuberculose, hoje não sabe porque, mas antigamente era isso. Eu até hoje não achei na literatura isso. Linfomas, eu aconselho não fazer super suplementação. E, claro, no caso do hiperparatiroidismo, que é muito raro. Então, a vitamina D3, o magnésio, o boro, o zinco, a vitamina K2 e a vitamina A regride a osteoporose. Não é que para, não. Regride, cura. Você tem que fazer essa combinação. Cura. Tá? Então, eu tenho que fazer a vitamina D3, eu tenho que fazer o magnésio, que está em mais de 300 reações. É o melhor antiarrítmico que existe, cardíaco que existe na natureza. Magnésio. É o melhor. Tem nada igual. Nada igual. Sabe por que os cardiologistas não usam? Porque não tem patente. Só por isso. Só por isso. Eu não vou te responder agora porque é um protocolo grande, mas se você me mandar, eu te mando um e-mail com o protocolo da sarcoidose. Eu te mando o protocolo. Tá? Cálcios e ossos, o boro está no cálcio e osso, vitamina D e o zinco ajuda na produção. Se tiver deficiência de zinco, desculpe, não produz vitamina D, e o zinco, como você sabe, modula o sistema imune. A vitamina K2, nós vamos ter uma manhã só sobre ela, que é uma vitamina que ninguém conhece, porque ela foi descoberta 70 anos de mistério. O mistério foi resolvido em 2007, uma década atrás. Então, você pergunta para o médico o que é K2, ele não sabe. A osteoporose e a doença cardíaca é a mesma coisa. É a mesma doença. Deixa eu te mostrar como é que funciona. A doença cardíaca, a doença coronariana, aterosclerótica, tem a mesma fisiopatologia da osteoporose. Porque a osteoporose, aqui está o osso, ó. O cálcio sai do osso e vai lá e deposita na coronária. Quando eu dou a vitamina K2, essa vitamina K2 pega esse cálcio da coronária, pega esse cálcio da válvula, aórtica, mitral, o que for. Pega do aneurisma da aorta, pega da carótida e leva de volta para o osso. Você vai nesses lugares onde tem populações isoladas que comem comidas especiais deles, que ainda não entrou na comida industrializada, não existe infarto no miocárdio, não existe osteoporose, não existe Alzheimer, não existe doença autoimune, não existe câncer. Então isso aqui, essa é a verdadeira vitamina da juventude. Nós começamos a falar disso tem uns 6 anos, 7 anos, e não tinha no Brasil, e hoje tem, né, Daiane? Vocês têm vitamina K2, né? Então a gente recomenda 120 microgramas por dia. E ela trata a osteoporose. Ela pega o cálcio que está espalhado pelo sistema cardiovascular, pela coronária, e etc., e leva de volta para o osso. Você pega um paciente com calcificação de válvula cardíaca e dá K2 por 1 ano, 1 ano e meio, 2, não precisa operar. Aquela calcificação desaparece. Tem estudo na literatura mostrando isso. Tá? Mas nós vamos estudar um dia só para a vitamina K2. E a vitamina A, ela ajuda no receptor da D3. Então, ela potencializa a ação da D3. Então, a vitamina D representa a intervenção médica de melhor custo-benefício, eu diria nos Estados Unidos, não, no mundo. Você tem que aprender a trabalhar com isso. Você tem que, em toda a sua receita, você tem que sair receitando a vitamina D3. Você pode até pedir o 25-hidroxi-D, porque hoje até o SUS faz.
Nós conseguimos isso, que antigamente o SUS não fazia. Nós começamos a dar aula, tem mais de 4.000 médicos treinados em vitamina D por mim. Eles estão forçando, agora o SUS faz. E aí você vai ver que, como a doutora Viviane falou, mais de 95%, né, Viviane? Tem deficiência de vitamina D, né? Isso se você considerar 30, né? Porque geralmente a medicina clássica considera 32 como boa. 32. Nós mostramos ali que o ideal é acima de 50. Se você considerar 50, você que está sentado aí, se você não faz suplementação com vitamina D3, você está deficiente de vitamina D3. Quero que você saiba disso. Isso acelera o seu processo de envelhecimento, isso te causa fadiga, isso te dá dor muscular, etc, etc. Te põe mais em propensão a ter câncer, te põe mais em propensão a gripar durante o inverno, tá? E assim por diante. Então, o que eu tinha para falar de vitamina D3, eu falei. O Manel está aí? Você quer me ajudar com o microfone? Você consegue? Faz isso para mim? A pessoa vai levantar a mão, você leva o microfone. Bom, vamos lá, vamos responder perguntas. Castigue, mande brasa. Eu só queria... A primeira vez que eu cheguei aqui no curso, em agosto, uma das primeiras aulas que o senhor deu, eu falei da minha filha que estava com osteoporose infantil, com 11 anos de idade. E ela estava tendo fratura desde janeiro até agosto, uma fratura atrás da outra, ficou em cadeira de rodas. E, a partir do momento que o senhor me orientou a fazer uso de todo esse esquema aqui de D3, magnésio, etc., sim, querido. Não teve uma fratura desde agosto. Que bom, eu fico muito feliz pela sua filha, tá bom? Muito bom para você. O que conta, escuta, o que conta é resultado, gente. O resto é conversa fiada. A aula pode ser bonita, se não funcionar no seu consultório, joga fora. O que interessa é resultado. Nós já tivemos colegas aqui sentados nessa sala, como onde você está, com 54 anos, com 6 fraturas de fêmur, por alendronato. Alendronato, que é para prevenir fratura de fêmur, causa fratura de fêmur. A pessoa sai do carro, faz assim, fratura o fêmur. Tinha 54 anos, uma mulher, 6 fraturas de fêmur. Aí nós fizemos esse esquema para ela. Professor. Mas, infelizmente, o alendronato tem uma vida média de 10 anos. Se você tomou alendronato, se a sua mãe está tomando alendronato, mesmo que ela parar hoje, ela vai ficar no sangue dela, a vida média é 10 anos, vai incomodar ela por 20 anos. É um problema sério, meu Deus. Professor. Oi, onde é que você está? Levanta a mão. Aqui. Oi. O paciente terminou de fazer quimioterapia para um linfoma. Ele está com vitamina D3 de 25. Eu faço ou não faço? Faz, você faz. Claro que faz. Então, não, ele está dizendo, mas o que é contraindicado, eu vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Um paciente com linfoma, você tem que monitorar ele, porque ele tem uma tendência a ter a vitamina D mais alta. No caso dele está 25. Você mediu, pode dar. A sarcoidose é a mesma coisa. Por que eles falam que é contraindicação? Porque tem uma tendência a aumentar a vitamina D. Porque a sarcoidose, o nó da sarcoidose, tem uma enzima que produz vitamina D. Às vezes é aumentado, entendeu? Só isso. Não, pode dar. Ainda no linfoma. A minha mãe fez, durante todo o tratamento do linfoma, vitamina D em altas doses, ela estava sempre baixa e ela saía então, de cada químio forte, sempre melhor. Então, é isso aí. Porque, agora, se ela tivesse 120 de vitamina D, eu ia dizer, não pode, não faça, por favor. Eu falei para você quando eu comecei, ó, é uma contraindicação relativa. Lembra que eu falei essa palavra? Muito bem. Você está com o microfone, querida? Quem está com o microfone? Professor, Oi, vamos lá. Paulo, eu faço saúde pública na periferia de São Paulo e essa prefeitura nova quis criar alguns grupos de dor, né? Então, eu trabalho em Guaianazes, onde faço um centro de saúde, e ofereceram fazer um grupo de dor. Sim. Eu peguei esse grupo e estou fazendo só dosagem de vitamina D. E aí, está tudo baixo? 100%. Né? Eu tenho aqui fotografado uma vitamina D de 4,9. 4,9. Tem que doer mesmo, pô. Agora você vê, olha que coisa. Você pega um paciente com 4,9, você dá vitamina D para ele,
em 6 dias ele pensa que você é Deus. Você tira com a mão assim, ó, né? Você está fazendo a vitamina D? Estão fazendo 5 mil atualmente, eu comecei com 2 mil, tomando 5 Parabéns, mil diário. E assim, o resultado deve estar sendo E espetacular. tinha 256 pacientes na lista de ortopedia, hoje eu tenho 14 só. Estão vendo o resultado? Olha como é que é simples. Olha só, gente. No começo o pessoal tirava sarro de mim, os outros médicos, porque não queriam que eu passasse de diclofenaco, esse tipo de coisa. Não precisa nada disso, não. Oi. Com relação, que falam, sempre escutei isso, né? Quando a gente estava na faculdade. Sim, fala. E quando você já tem a vitamina D suficiente, você suplementava, você podia levar um paciente para uma insuficiência renal. Não, deixa eu te falar. Existe a possibilidade de você passar de 150 nanogramas por ml e ter insuficiência renal com vitamina D3? Possibilidade teórica existe. Agora eu vou te falar, hein? Você, para levar vitamina D3 acima de 100, você sabe muito bem, é praticamente impossível, pô. Eu tomo 50 mil unidades por dia, querido. Eu estou com 78. Não, e olha que eu tomo, sabe quanto tempo tem? 18 anos. E não é fácil subir, não. Você deve ter muita gente aqui que está reclamando que não consegue fazer subir a vitamina D3. É o contrário. Ah, doutor, eu estou dando 10 mil unidades e continua 30, continua 25. É o contrário, você não consegue. Doutor Lair, Oi. eu estou tendo uma experiência ao contrário do que ele está falando agora no consultório. Estou revertendo pacientes com insuficiência renal com AD3 e magnésio. Sim, mas pacientes que estavam deficientes de D3, não é isso? Sim, exatamente. A deficiência de D3 pode levar à insuficiência renal. Mas ele está dizendo, é possível que, se você for acima de 150, seja uma curva em U, entendeu? Mas é muito alto, é muito alto. Isso não existe na prática. Eu nunca vi uma intoxicação por vitamina D3 na minha vida. Eu estudo vitamina D3 há mais de 20 anos. Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho vocês aqui, ó, eu tenho 4 mil pessoas treinadas em vitamina D3 comigo. Se acontecer um problema com um lá, ele me avisa. Eu fico sabendo, entendeu? Então eu sei direitinho, porque vocês vão me dar, vocês me dão feedback o tempo todo. Igual você está me dando agora. Oi, minha senhora. Doutora. Quando você fez esse esquema aí, para reposição da D3 e da K2, e como que a gente faz com relação ao cálcio nisso aí? Tá, deixa eu te falar. Primeiro eu vou te falar uma coisa que vai te chocar, tá bom? Toda pessoa que faz suplementação de cálcio sozinho, vive 7 anos a menos. Tem 3 estudos grandes na literatura mostrando. Quando você toma o cálcio, infelizmente o cálcio não sabe que ele tem que ir para o osso. Ele vai para a coronária, ele vai para a carótida, ele vai para a aorta, ele forma um aneurisma. Então, entendeu? Ele vai para o cérebro. Então, infelizmente, ele não vai para onde ele devia ir. O cálcio, para ir para o osso, ele precisa que alguém que pegue ele para a mão e leve ele lá. A vitamina D3 ajuda a levar ele lá. A vitamina K2 ajuda a levar ele lá. O magnésio ajuda a fazer ele ficar lá. Segura ele lá. Então, quando você combina tudo isso, antigamente falava-se assim, ó, que você precisa do dobro de cálcio com relação ao magnésio. Se você deu 400 de magnésio, você tem que dar 800 de cálcio. Hoje, primeiro, a maioria da gente tem até excesso de cálcio. Hoje, a nova literatura é o seguinte: se você dá 400 de magnésio, você tem que dar 400 de cálcio, não é mais dobrado. É o contrário, tem cálcio demais no problema. E aí a gente manda a pessoa parar de tomar leite, né? Senão não assistiu minha aula de leite. Tinha que você assistir, você vai ficar abismada. Então eu falo, você tem que tirar o leite da sua vida. Aí ela fala, mas onde é que eu vou obter o cálcio? Aí eu falo, a vaca bebe leite? Aí ela fala, não bebe. De onde você acha que a vaca tira o cálcio para pôr no leite? Do capim. Pois é, tudo que é verde tem cálcio. E é só comer mais verdura, come mais brócolis, come mais alface. É só você comer mais coisa verde. É lá que está o cálcio. E, além disso, o cálcio que está no leite, ele só tem biodisponibilidade de 30%. Não é uma boa fonte de cálcio. Isso é um mito. Por isso que o meu DVD chama, meus DVDs sobre leite chamam o mito do leite, que você já deve ter assistido. Já assistiu ou não? Então não é para ter, não, é para assistir. Oh. Aí. Oi, doutor. Tem aquele médico que falaram, doutor Cícero, ele prescreve tipo 100 mil unidades por dia. 200 mil, já vi. Fácil. É fácil, é.
e paciente que vem no consultório melhorou de tudo. É verdade. Você acompanha os pacientes dele, né? Que vem no seu consultório. Às vezes aparece um ou outro. Eu sei. O que me surpreende é que ele não fica monitorando assim os níveis de vitamina D no sangue, assim. Quando é que ele quer saber a vitamina D no sangue? Ele mandou voltar daqui a uns 3 meses. É porque ele já tem experiência grande, né? Entendeu? Então é o que eu quero saber de você. Ele tem. Eu também. Eu acho que não há necessidade de ficar monitorando. Que alguns dizem que, olha, você está pegando uma gripe, toma 300 mil unidades de vitamina D hoje. Ou para criança mas pequena, é verdade. umas 60, 80 mil. É verdade. Você vai ver que a gripe não progride. Você mata a gripe no primeiro dia. É verdade isso. As catalicidinas aumentam. E a catelicidina tem uma vantagem, sabe, que o antibiótico não tem. Ela ataca vírus. Olha que bonito, ela ataca vírus. Então, o vírus da gripe morre com a catelicidina. O conhecimento, você ter o conhecimento de que a vitamina D3 estimula a produção de catalicidinas é muito importante no consultório, viu? Fala, doutor Naif. Eu tenho alguns pacientes comuns com o Cícero Coimbra Galli. Sim. E eu doso a vitamina D3 deles. Eu acho que eu descobri porque ele não dosa. Não se sabe a dosagem porque todas vêm acima de 160. Ah, bom. Então deixa eu te explicar. O laboratório tem então, um limite tá bom. de dosagem. Deixa eu te explicar. Isso aí também é um erro. Deixa eu te explicar. Foi muito bom acima de 150. 150, não é não? Tá bom. A maioria dos laboratórios é 150. Jolival, qual o limite de vitamina D3 que o seu laboratório mede? Não, eu sei, querido. Estou falando o máximo. Hein? Não, eu estou falando o kit. O kit. Ah, você não sabe. Tá bom, tudo bem. Tá bom. Mas eu vou explicar aqui. Vou explicar para você agora. Isso é muito importante que eu vou falar. Quando vier o resultado assim, para todos vocês estou falando, tá? Quando o resultado vier assim, Naif, acima de 160, você fala assim, tem que voltar e fazer a diluição. Aí tem que fazer a diluição. Porque o kit, a máquina, só mede até 160. Aí na hora que você dilui, aí você vai ver, às vezes está 300, às vezes está 400. Entendeu? Tá bom? Tá. E aí, aqui, ó, Adriane. Doutora Adriane, peraí, deixa eu chegar o microfone. Obrigado. Oi, querido. É interessante. A minha mãe, eu não consigo nunca, com vitamina D, até 25 mil, eu não consigo que ela fique com a dosagem... Acima de 50? Não. Enquanto eu tomava 5 mil unidades. De repente, quando eu medi, eu estava com 140. Agora, quando eu comecei agora o curso, eu tinha parado um mês, porque estava em mais de 150, eu parei um mês de tomar. Eu gripei, passei o tempo todo aqui morrendo de vergonha, tossindo o tempo inteiro, passei um mês gripada. Aí comecei a tomar, dosei, estava com 40. Sim. Aí voltei a tomar. Hoje, eu fiz há um mês atrás, mas demorei para pegar o resultado. Peguei a semana passada, estou com 130 de novo. Sim. Tomando 5, no máximo que eu tomo 10 mil unidades. Você pode então, cair. Parece assim. Então é o seguinte, ela está trazendo um exemplo interessante. Só aproveitar o exemplo dela. A pessoa pergunta assim, quanto que eu tomo de vitamina D3? Eu falo a pergunta, eu não posso te dar a resposta certa com a pergunta errada. A pergunta certa é o seguinte, quanto que eu preciso tomar de vitamina D3 para manter os meus níveis acima de 50? Porque para sua mãe é uma coisa, para você é outra. Então não é a dosagem, é a dose que você precisa para manter acima de 50. Tem gente que faz com 2.000, tem gente que faz com 20 mil. A minha mãe eu tenho que fazer sempre injetável. Tá, aí você faz 600 mil. 600 mil. Aí ela sobe um pouco, mas de repente ela está com 40. Agora mesmo eu levei... Ela 40 tá bom. Mas eu quero mais porque ela tinha muita infecção de repetição. Com 40 ela tem. Outra coisa, infecção de recepção em idoso, ela trata. Pode ver que a mãe dela, quando está com os níveis bons, não tem infecção, não é isso? Agora mesmo, ela estava com 40, porque faltou minha vitamina D de 600, e ela estava tomando só a sublingual, mas que ela engole. Que ela tem 25 mil? Estava tomando 25 mil. Mas, mesmo assim, baixa. Aí, cheguei no hospital, ela estava com pneumonia, o médico queria
que eu deixasse internada para fazer medicação injetável. Eu digo, não, faça oral, eu levo para casa. Aí fiz 25 mil de D3 vezes ao dia, no outro dia ela estava sem febre. Está vendo? Cura pneumonia. Pneumonia. Tá vendo? Só Cura. teve febre naquela noite e no dia seguinte ela estava sem febre nenhuma, tomando medicação oral. Porque ele queria ficar injetável e tudo. A vitamina D3 é mágico, gente. Eu vou te falar, é um hormônio que todo médico devia de aprender a trabalhar. Que pena. Quanta paciente com esclerose múltipla que está em cadeira de roda. Você já viu os depoimentos dos pacientes do Coimbra? Que coisa impressionante. O cara que não andava mais, né? Cadeira de roda, voltou a andar, volta a correr, por causa da vitamina D, pô. E a medicina clássica nem sabe que isso existe, que isso cura, que isso resolve. Você que está aqui sentado, você tem que passar a usar a vitamina D em você. Isso aí é condição sine qua non para você ter saúde. Você tem que vender saúde, entendeu? O paciente tem que chegar no seu consultório e falar assim, doutor, quando eu ficar bom, eu quero ficar igual ao senhor. Você tem que ser exemplo de saúde para os seus pacientes. E a vitamina D te dá isso. Última pergunta. Quem é? Aqui, não era pergunta, é só para fazer um comentário. Fala, Jorge. Tem duas coisas que eu aprendi com um professor chamado Léo Ribeiro, que o melhor exame é como o doente está. Eu não doso vitamina D3, não me preocupo em dosar vitamina D3. Sim. E a outra coisa que eu faço é, eu troquei, combinei com a menina do laboratório, da farmácia de manipulação, eu dou vitamina D3, 2 miligramas para todos os pacientes. Ninguém enche o saco agora, porque eu estou botando 80 mil unidades. Dou de rotina, 2 miligramas para todo mundo. Todo mundo fica feliz. Você não, tá certo, tá bom. É uma boa jogada. Se colocar 1,25 miligramas, ninguém vai dizer, nossa, você está tomando 50 mil. Né? Mas a indústria farmacêutica não deixa mudar para miligrama. Porque se mudar para miligrama, todo mundo faz isso que ela está falando e ninguém adoece. Aí quem é que vai tomar remédio? Se ninguém adoece. E tem outro, 2 segredos eu vou passar para você agora. Escuta, primeiro, para quem não sabe, você pode tomar sua vitamina D3 junto com a sua hormônio de tireoide. Não interfere na absorção. Então, você toma o seu hormônio de tireoide 20 minutos antes do café da manhã, toma a vitamina D3 junto, não tem problema. Tá? E segundo, você que trabalha com HCG, se você puser 25, 50 mil unidades de vitamina D3 para o paciente durante o HCG, o emagrecimento vai ser muito melhor.